Oi, gente! Eu sou Marilane Rabelo, sou produtora cultural, mãe, cineclubista, feminista e forrozeira. E hoje, mais um podcast de março com mulheres maravilhosas, mulheres fodas dessa Varginha. A gente vai conversar hoje com a Maria Fernanda, vulgo Nandu, que vou chamá-la de Nandu por várias vezes. E é o nosso terceiro, né, da nossa edição de março, que está saindo um podcast por semana. Essa é a terceira mulher que está vindo aqui conversar com a gente. E é uma mulher que, assim, pessoalmente, é uma das mulheres mais referências para mim, assim. É uma mulher que me inspira. É uma mulher que me faz acreditar na humanidade. De falar assim, cara, existe muita gente boa. A Nandu é um exemplo. Existe gente maravilhosa nesse mundo? Existe, porque a Nandu tá aqui. Então a gente tem a prova física, real, que existe, sim. Então, para mim é um orgulho, um prazer enorme estar aqui hoje com ela, conversando com ela nesse bate-papo. Muito bem-vinda, meu amor. Obrigada, amiga. Eu tô feliz. Nervosa, porém feliz. Sim, pois é, gente. Nervosa. Por causa de quê? Nós vamos falar de um assunto muito peculiar? Não, porque nós vamos falar dela. Dessa coisa linda e maravilhosa. Aí ela falou, Mara, eu não tô acostumada. Eu falo sobre os assuntos que eu domino, falo com tranquilidade. Mas de mim? Como assim? Primeira vez que eu falo de mim, assim. Vamos lá! É a gente precisando super conhecer essa pessoa. Fala sério, Brasil. Nandu, então o nosso tema desse mês é do nascer ao tornar-se. Metamorfoses femininas. Então, baseado nisso, né, eu sempre retomo isso, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem a referência do que eu estou falando, que é uma frase extraída de um livro da Simone de Beauvoir, que ela disserta sobre o que a gente nasce, os bichinhos que nascem, e como que a gente vai se tornando o dito homem, a dita mulher, de acordo com o que a sociedade, a família, a religião, a escola vai nos impondo mesmo, porque não é bem uma colocação, é uma imposição. Qualquer fora da curva que a gente entre, vocês já viram em outras conversas aqui, andou um pouquinho fora da curva, a sociedade vem e segura. E aí a gente precisa ter muita força se a gente de fato quiser escapar dessa bolha que nos é imposta, né? Então, tudo que a gente chama, ela questiona tudo que a gente chama que é ser mulher, até onde isso é pelo fato de eu ter o XX, de eu ter uma vagina, de eu ser uma mulher, ou isso é uma construção social, né? Então eu acho que isso é muito importante que a gente esteja sempre repensando isso, porque as armadilhas são muitas. Então, para a gente, de fato, se apropriar da gente, da nossa vida, do nosso desejo, da mulher que a gente tem que estar o tempo inteiro atenta e forte, sem tempo de dormir no ponto, porque por mais, sabe aquela mulher mais descolada, mais autônoma, mais segura que você conhece, ela ainda precisa se rever de tempos em tempos, porque não é fácil. Então, para começar, eu queria conhecer, assim, qual que é o seu ponto como que você viu essa primeira infância ali, quando você descobre que existe um menino e a menina, e aí você descobre que você é uma menina, como que isso está guardado na sua memória, essa sua primeira relação com o que é ser uma menina? Nossa, amiga. Então, assim, eu acho que na primeira infância, ou até mesmo assim, no processo todo da infância, eu não sei se eu consegui muito bem identificar isso, assim, né? E eu acho que isso é por uma característica de ser filha da minha mãe. Eu acho que isso é importante, né, assim dizer. Em que muita coisa era permitido mesmo sendo menina. Então, assim, essas primeiras amarras da infância, você não pode isso ou você não pode aquilo, eu não tive tanto contato com isso por estar ali no núcleo familiar que me permitia muitas coisas, né? Mas aí eu acho que entrando assim, a pré-adolescência, a adolescência, é quando isso se fez pra mim, assim, foi quando eu percebi, assim, a percepção disso, do que significava ser uma menina e o que significava ser um menino. Mas o curioso é assim, apesar de, sem dúvida nenhuma, nós, por sermos mulheres, vivemos muito mais amarradas, presas, sob essa pressão, né, do patriarcado, do machismo, eu ainda vivi uma experiência de muito orgulho de ser mulher, e também devo isso à minha mãe, que minha mãe dizia assim, né, minha mãe, ela tem uma crença espírita, enfim, então ela acredita em muitas vidas, e ela dizia assim,
tomara que eu não precise nascer homem nunca mais. Nossa, olha isso. Porque ela ainda dizia, sabendo que, não numa questão fantasiosa ou de romantizada, não, sabendo da dificuldade que é ser mulher, mas também das possibilidades, né, que o ser mulher traz na vida. Sim. Então, de alguma forma, eu sempre tive orgulho, assim, de ser mulher. Então, eu falava, então se eu já nasci mulher, né, me identificava como mulher, então já tava bom, né, que ela já nem queria nascer homem. Então, assim, acho que esse foi o momento em que eu identifico isso, mas ainda numa perspectiva positiva, no sentido de que bom que eu sou mulher, né, me identifico como tal. E aí eu acho que tem a questão, assim, também dos ascendentes, né, assim, aquilo, divide uma família de mulheres fortes, e mulheres guerreiras, tanto no sentido, né, daquela sobrecarga que precisaram, né, superar e serem guerreiras nesse sentido, mas também de se colocarem, né, assim, eu cito minha mãe de novo, porque também foi uma mulher que precisou se colocar de muitas maneiras, em muitas circunstâncias, nesse lugar, né, de orgulho, eu acho, assim. Sim. E aí, quando você vai para a escola, e aí o contato com as outras pessoas, e aí começa também a relação com outras pessoas no nível mais afetivo. Assim, na verdade, quando eu comecei a me relacionar afetivamente, né, antes, inclusive, de me relacionar sexualmente, mas afetivamente eu me relacionava com meninos. Eu tinha afeto por meninos e, né, não era uma coisa que eu pensava. Eu falo, assim, que eu sou uma sapatão forjada, porque eu não digo que foi algo que, assim, que estava dentro de mim e que aquilo eu não conseguia entender, e aí eu, superando tudo, todos os obstáculos, eu falei, não, eu simplesmente tive vontade de ficar com uma menina, assim, na minha adolescência, eu fiquei e não senti nada negativo, assim, eu não senti aquela culpa, aquele medo, eu não senti isso, né, eu não senti que estava errado. Você conhecia outros casais de meninas? Não conhecia, né, Minto, conhecia, mas não era próximo, não era algo assim declarado, né? Era mais difícil, né? Você ter esse contato. Mas foi uma coisa muito assim. Eu quis, eu fui lá, eu fiquei de boa com isso e também fiquei com meninos e a coisa foi indo. O que eu sinto assim que foi um divisor de águas foi quando eu me apaixonei por uma menina, né? Que aí eu tava lá com os meus 17, 18 anos. E foi, assim, minha primeira namorada e fui uma paixão maluca, louca, enfim, adoecida até, enfim. Coisas da adolescência, né? Ai, desculpa qualquer coisa. Mas, o que aí, hoje, olhando pra trás, o que eu entendo disso, assim, ó? Porque eu fui muito apaixonada. É porque foi a primeira vez que eu, de fato, me apaixonei por alguém, né? E quando eu senti isso por uma mulher. Eu não tinha sentido isso por meninos, eu já tinha ficado, namorado com meninos, gostava, mas era muito diferente. E eu acho que quando esse relacionamento acabou, né, assim, enfim, em comum acordo, ela entrou com o pé, eu entrei com a bunda, deu tudo certo pra todo mundo. Eu acho que, assim, quando ele acabou, a dificuldade que eu tinha de entender que ele tinha acabado, que foi uma coisa que quase que eu não aceitava que tivesse acabado, eu acho que eu tive medo de não sentir isso novamente. Hoje eu olho pra trás e eu vejo que, na verdade, é porque eu descobri que eu amava outras mulheres. Eu falo assim, durante muito tempo eu me identifiquei bissexual, né? Assim, eu falo que eu sou uma pessoa bissexual homoafetiva. Porque, assim, eu nunca me apaixonei por um homem, né? Mas me apaixonei por mulheres. E foi esse sentimento, assim, que veio. Eu acho que esse relacionamento, ele trouxe isso pra mim, de que eu, de fato, conseguia amar outras mulheres. Assim, de me relacionar, de estar junto, de compartilhar a vida mesmo. Então a sua história foge um pouco da curva da grande maioria aí, de ter essa pressão, a dificuldade de falar com a família, mais ou menos, né? Enfim, mas com a família, tirando o pai, todo mundo recebeu bem. Mais ou menos. Assim, a primeira vez que eu fiquei com uma menina, porque na época eu também era uma menina, né? Eu contei de cara pros meus irmãos. Todos os meus irmãos, somos 4, né? Contei pros meus 3 irmãos. E
ok, né? A minha irmã mais velha não tanto, ela tinha uma preocupação, um medo, um receio, um medo de que eu me machucasse, que as coisas fossem muito difíceis, então foi um processo mais difícil para ela. Contei para todas as minhas amigas, todas, assim, sem exceção. E eu falo assim, eu saí do armário primeiro socialmente, né? Então, assim, nos espaços que eu estava, todo mundo sabia, de modo geral, né? Exceto no trabalho, enfim, é um outro parêntese aqui. Mas, assim, as pessoas sabiam, eu falava disso naturalmente, pra mim não tinha um grande tabu. A questão era contar pros meus pais. Pra minha mãe, o meu receio era eu dizer pra minha mãe e ela ter que guardar esse segredo pro meu pai. Isso era uma questão pra mim. Eu não tinha medo de dizer pra ela. Sim. Eu tinha medo de causar nela um desconforto. De como é que seria isso, né? E durante muito tempo eu ouvi de todo mundo assim, não conte pro seu pai. Porque meu pai me ama profundamente, né? Assim, né? Enfim. E a gente tem uma relação muito próxima. E as pessoas diziam assim, ó, se você contar pro seu pai, ele vai morrer. Todo mundo me disse isso de modo geral, né? Assim. E eu falava, bom, então se ele vai morrer, eu não posso contar, né? Porque eu quero que ele morra. Não, ainda mais com essa culpa aí. E isso se arrastou por anos, amiga. Anos. E eu tive relacionamentos sérios e duradouros em que meus pais não sabiam, né? Assim, isso foi se tornando um peso. Aí veio o peso. Esse peso de não poder dizer, de não conseguir dizer quem eu era, né? Assim, isso foi me machucando. E, na verdade, isso foi me machucando aos poucos e de uma forma silenciosa, que se você me encontrasse naquela época, eu diria, tá tudo bem. Mas não estava tudo bem, na verdade estava doloroso, estava difícil, né? Eu lembro que uma das pessoas da minha família me disse uma vez assim, mas você é ótimo, né? Porque você é muito discreta, ninguém nem percebe, enfim. E aí na hora aquilo me soou estranho, sabe? Mas eu não entendi a violência que era aquilo. Não que fosse intencional, não acredito mesmo que fosse, mas isso foi extremamente violento pra mim. Porque eu dizia assim, eu pensava assim, bom, então quer dizer que pra que seja certo, pra que seja ok, pra que seja aceito, precisa ser na surdina, discretinha, né? E o discreto não é ser uma pessoa discreta. Porque você pode ser uma pessoa discreta, pode ser um hétero discreto, pode ser qualquer coisa discreta, pode ser uma pessoa discreta. Mas não era nesse sentido, assim, ó, desde que não cause nenhum desconforto em quem está à sua volta, que não, de maneira alguma, isso mexa com a heteronormatividade. Sim. Então a gente vai seguir aqui, você vive no paralelo, e a gente segue bem, né? E aí tem várias questões, assim, o fato de eu não parecer sapatão, né, assim, das pessoas não saberem. Então, aí isso tudo foi me incomodando profundamente, esse fato desde que ninguém saiba. E a coisa foi indo, e foi me incomodando, e eu dizia assim, eu vou falar pro meu pai, eu falei pra minha mãe, contei pra minha mãe, e minha mãe recebeu da maneira possível, né, assim, foi acolhedora, mas não integralmente, né, tem as dificuldades. Mas naquele dia ela ainda disse, não diga ao seu pai. Isso foi quando? Nossa, isso foi 2017, eu acho. Antes de casar com a Jaque. Antes de casar com a Jaque, mas já morando com a Jaque. Mas você tava de casamento marcado, não? Não, ainda não. Ainda não? Aí eu morava com a Jaque já há bastante tempo, 1 ano, eu acho, sabe? E aí eu contei pra ela, disse pra ela, e aí inclusive... Aí ela, ok, não conte pro seu pai. E aí foi indo, a coisa foi se estendendo. Quando chegou no final de 2018, eu e a Jaqueline decidimos nos casar no civil. E por questões meramente práticas, assim, eu falo, não foi assim, vamos nos casar. Foi romântico. Não, assim, vai ser lindo, vamos dar uma festa, né? Fazer nossos votos. Não, foram por questões muito práticas, assim, que aí eu acho que é onde entra a defesa do casamento civil. É porque a gente precisava dividir plano de saúde. Sim. A gente precisava de questões práticas, assim, sabe? De constituir ali um núcleo familiar para que a gente conseguisse fazer um financiamento de uma casa, né? Que era algo que a gente queria, enfim. E aí nós decidimos nos casar, um casal de amigos nossos, que é a Isabela com o Giovanni, falaram, não, então vocês vão casar, e aí a gente vai ser os padrinhos de casamento e tal, então a gente vai pagar o casamento de vocês, porque na época a gente ia fazer, na verdade, união estável, mas naquele mês a união estável tinha se igualado ao valor do casamento civil, e no cartório me disseram, é porque muita gente está fazendo união estável. Falei, entendi. Então é o casamento civil mesmo. Aí, então tá, vamos casar. E aí a coisa foi tomando outra proporção, assim, né, que a gente ia só ir lá casar. Não, mas vai só lá casar? Não, tem que avisar os amigos. Então vamos avisar os amigos. Mas a gente tem condição de dar uma festa? Não.
Aí os amigos começaram a organizar. Ah, vamos todo mundo para um bar. Aí, enfim, a gente aí ganhou um tanto de coisa, que você tava lá. Você foi uma dessas. E acabou acontecendo, de fato, um casamento, assim, uma celebração. Sim. O casamento já seria, mas se tornou uma celebração. E aí eu comecei a pensar assim, cara, como que eu vou casar e não vou falar pro meu pai? E todo mundo dizendo, mas calma, seu pai, nossa, vai ser tão difícil. Falei, gente, escuta o que vocês estão dizendo. Eu vou me casar no civil, vou deixar de ser solteira, vou passar pro estado civil casada e eu não vou avisar o meu pai, a pessoa que todo mundo aqui entende que é a pessoa que mais me ama nesse mundo, que vive por mim. Falei, cara, eu vou contar. E aí organizamos tudo pra contar, meu irmão foi comigo lá em Liberdade, né? E aí a gente foi assim, numa tarde, eu contei e voltei pra Varginha, né? Ah, foi contou e não esperou reação. Não, ainda bem, né? Ainda bem que eu não zerei. Mas foi um divisor de águas, assim. E aí, na hora ele recebeu calado também? Ele, tipo, impactou ali pra ele? Olha, esses anos todos morando com a Jaque, dividindo a mesma cama, porque dava pra ver que vocês dormiam no mesmo quarto, né? Ele ia visitar, não é que ele nunca tinha ido na sua casa. Não. Mas, assim, é o famoso não tô nem vendo. Famoso não tô nem vendo. E aí, aí ele recebeu mudo. Absolutamente mudo, sem dizer uma palavra. Eu me levantei, fui até a cozinha, falei pro meu irmão, Bill, vamos embora. Todo mundo sabia que eu ia contar pro meu pai, né? Só ele que não sabia. Aí o Bill falou, vamos, fomos na mesma hora, assim, viemos. Eu também vim de Liberdade a Varginha, muda. Falei, cara, mas aliviada. Muda, sim, mas aliviada. Cara, contei. Agora foi. O que virá disso, veremos, mas, né, tá sabido agora, né? Aí, enfim, aí meu pai não digeriu bem no início, enfim, me ligou, falou um monte de coisa no telefone que eu não me lembro. Eu fico feliz, não quero lembrar, porque foram coisas difíceis. Falou muito, 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 muito. Isso foi assim, em dezembro, 15 dias antes de eu casar. Né? Aí eu volto lá em 31 de dezembro, quase véspera do meu casamento, que era batizado da nossa sobrinha, né, filha da irmã da Jaque, a gente foi, e aí em casa ele não falava comigo, ele não olhava pra mim, né, e assim, meu pai, aquela coisa assim, né, muito próximo de mim, muito, desde sempre, eu, Nandu, ele que me deu o apelido de Nandu, inclusive, Nanduzinha, tal, ele não olhava pra mim, né, e aí foi difícil, mas vamos. Aí vim, casei, né? Os nossos pais não vieram no nosso casamento por causa do meu pai, por conta do meu pai, né? Com medo de machucá-lo, enfim. E aí, isso eu casei em janeiro. Quando foi no carnaval, fevereiro ou março, eu fui pra Liberdade, fiquei na casa dele, que eu falei, né? Falei, vou ficar lá em casa, vou ficar onde que eu vou ficar? Lá na casa da Jaqueline, ele falei, não, vou ficar lá em casa. Fui, e aí ele começou meio que a conversar comigo, voltar gradativamente, ele falava umas coisas assim, pega ali pra mim, por favor, sabe? Nesse grau de frieza. E eu falava com ele normalmente, oi pai, benção, tudo bem, o senhor tá bom? Você vai na roça amanhã? Era assim, né? E aí foi indo. Quando foi, isso foi acho que fevereiro e março, aniversário da minha mãe, eu tava lá de novo. E aí ele conversou comigo. Eu sentei na mesa assim, ele tava diante de mim. E aí é uma coisa que tem, né, assim, na minha história com meu pai, é uma coisa que a gente tem de tomar café juntos. Não é um combinado, assim, é uma coisa que ficou, sabe? Eu até acordo mais cedo lá em Liberdade, porque ele já acordou, a gente fica ali na mesa juntos conversando e tal. E eu fiz a mesma coisa, levantei e fui lá, assim. Foi difícil, nossa, fiquei doente pra caralho nessa época. Ganhei lá uns 5 quilos, qualquer coisa. Mas, enfim, né, vamos que vamos. E aí, nessa conversa, ele conversou comigo, assim, eu vi que foi a primeira vez que ele, de fato, olhou pra mim de novo. Eu falei, cara, nós estamos avançando aqui, nós estamos evoluindo nessa coisa aqui. Quando foi no dia seguinte, no horário do almoço, ele faz a seguinte pergunta, assim, no meio do almoço, todo mundo na mesa, ele fala assim, agora você tem o sobrenome da Jaqueline? Eu falei, não. Ela que tem o nosso, então? Eu falei, não, a gente não trocou o nome, não. Ele falou, pode? Eu falei, pode, qualquer casal pode pegar um nome ou não. Ele falou, na minha época não podia. Eu falei, mas agora pode. Eu
Falei, cara, ele tá tocando no assunto, né? Tamo indo. E aí foi, dali pra frente foi só pra frente. A Jaque tava? Não, Nesse mas almoço, não, ela ficou um tempo assim, sem ir, né? Sim. Assim, Você acha que ele se sentiu traído por não saber? Não. Eu não acho que ele se sentiu traído. Vocês conversaram depois disso, depois que as coisas assentaram mesmo, como você disse, né? Dali pra frente foi só pra frente? Aí depois que as coisas acalmaram, tem quanto tempo? 5 anos? 5 anos. Depois disso, teve alguma outra conversa? Muitas, porque aí, por que dali pra frente foi só pra frente? Porque aí foi o processo do meu pai, então vamos colocar assim, de dezembro a final de março, o meu pai aceitou integralmente. E aí ele começou a falar abertamente, porque ninguém falava com a gente. Então minha sogra, meu sogro, minha mãe, todo mundo sabia, mas era... Tudo bom, essa aqui é a Fernanda, amiga da Jaqueline, essa aqui é a Jaqueline, amiga da Era assim, né? Todo mundo sabia, nos recebia bem, mas ninguém falava sobre o assunto, que também é uma violência. É um negócio muito louco. Ninguém falar, a coisa não existe, a coisa não tem consistência. É muito maluco isso, assim. Isso, pra saúde mental da gente, é um negócio avassalador, sabe? E aí, quando meu pai pegou o negócio, ele falou, agora esse negócio aqui, então é meu, sabe? Aí ele falou assim, Jaqueline não vai vir aqui em casa, não? Aí eu liguei pra ela e falei, cara, você consegue vir aqui? Ela falou, não sei. Eu falei, ó, vem aqui. E aí ela entrou, foi um oi rápido, todo mundo assim. Ele, oi Jaque, ele sempre gostou muito da Jaqueline. Oi Jaque, tudo bom? Tudo jóia? Sai mal-estar, mas foi acontecendo. Quando meu pai tomou pra si, ele falou, não, peraí, então vocês são casadas, vocês são um casal, é isso. E ele começou a assistir vídeos na internet. Foi isso que ele fez. Ele começou a assistir vídeos. E ele começou a ver, né, assim, as pessoas falando, né? E aí ele começou a me perguntar. Ele me perguntava assim, mas vocês vão ter filhos? Como é que vocês fazem para ter filhos? E como é que é lá no trabalho? É normal? É tranquilo? As pessoas te respeitam? E como é que vocês andam? Vocês andam na rua? Vocês ficam juntas? Vocês não ficam juntas? Ele começou a fazer perguntas e um dia tava eu, ela e ele, a gente foi numa padaria lá na rua, não sei exatamente o quê. Aí chegou alguém, ele falou assim, essa aqui é a Fernanda, essa aqui é minha nora. Falei, cara, ele falou, né? Falou. E aí, quando e meu pai, quando ele assume isso, ele traz a naturalidade da coisa que é hoje. Hoje é, assim, eu sei que isso é um privilégio, né, de ter isso, porque hoje a gente tem, assim, a totalidade da família que convive com isso de uma forma tranquila, harmoniosa e natural. E foi ele que trouxe isso, assim, foi quando a aceitação dele é que fez com que todo mundo também pudesse falar sobre o assunto, pudesse tratar com naturalidade. Porque de alguma forma as pessoas sentiam que deveria protegê-lo de alguma forma, né? Não vieram no seu casamento para tentar proteger ele de alguma forma ali disso. Então quando ele dá o aval, libera, todo mundo relaxa ali para poder naturalizar o que talvez no coração dessas pessoas já estivesse naturalizado, né? Ou você acha que não? Eu acho que mais ou menos. Eu acho que também quando meu pai, que é uma pessoa assim, né, aquele estereótipo, vamos dizer assim, ele é mais velho, ele é mais conservador, não pra tudo, mas assim pra muitas coisas, né? Meu pai é uma pessoa religiosa, uma pessoa respeitada, né? Ele tem essa imagem assim, né? Quando ele conseguiu tratar com naturalidade, eu acho que mesmo aqueles que às vezes não conseguiam tanto se viram obrigados a tentar, sabe? Quando tentaram, conseguiram. Assim, não sei, a percepção que eu tenho, eu nunca conversei disso com todas as pessoas, mas eu sinto que tá nesse lugar, sabe? Assim, hoje é uma coisa natural mesmo, assim, né? Isso ajuda muito. E vocês já moravam juntos, já viviam uma vida de casado, mas, né, o mundo exigiu alguma formalização de vocês isso. Você acha que isso muda alguma coisa na relação de vocês em relação às outras pessoas? Teve alguma diferença o fato de ter passado por um ritual, né? Não só o cartório, mas o ritual ali de marcar, né? A celebração de marcar essa união? Faz, assim, eu acho que... Primeiro que eu acho que o ritual, ele tem esse lugar, né? Ele ajuda, assim, a todos que estão presentes ali a elaborar aquilo, assim, de alguma forma, né? Eu acho que ele tem esse lugar na vida da gente, então eu acho que foi muito importante esse ritual. E eu acho que na perspectiva da sociedade existe uma diferença assim, que aí eu acho que a gente entra naquilo que você falou no início da sua fala, assim, ó, mesmo que uma mulher seja
autônoma, descolada, sabe? Ela ainda vê algumas amarras. Então, vamos pensar. Uma relação homoafetiva, ela ainda está num lugar daquele que está na contracorrente de alguma forma. Mas existem algumas pegas que, se você consegue alcançá-las, fica melhor aceito. Por quê? Porque a relação homoafetiva, no imaginário, ela passa muito pela promiscuidade, assim, né? Que é algo difícil, e não vou nem entrar nessa questão, porque assim, eu acho que, enfim, depende de cada um, né, das coisas, mas quando você institui o casamento, não, é casada, fica de alguma forma, socialmente, melhor aceito. É quase que como dissesse assim, mas nesse caso, é uma família, né? Se o cartório autorizou. Autorizou, a Lumena né? Elas também. estão dispostas a passarem o resto da vida juntos, que, né, enfim, isso eu acho que para as outras pessoas também torna uma questão. Mas para mim também, eu faço questão de dizer que eu sou casada com ela. E isso em todo e qualquer espaço, assim. Mas isso vem muito daquela fala lá atrás, né, daquele familiar, que dizia, mas você é discreta, tal, e isso me pegou de uma forma que se eu encontro qualquer pessoa, se eu encontrar qualquer pessoa na rua, gente, em 5 minutos eu dou conta de dizer que eu sou sapatão casado com a Jaqueline. Porque virou uma necessidade, assim, é algo que pra mim é como se eu fincasse uma bandeira, eu dou um checkpoint ali, sabe, assim, ó, tá sabido, você tá sabendo? Então tá, é assim, as condições são essas, se você não quiser nunca mais se aproximar de mim, é uma decisão sua, mas eu faço questão de dizer isso, então pra mim também mudou, né, nesse ponto, assim, e a oficialização do casamento me permitiu essa vivência plena, né? Porque a partir do momento que meu pai sabe, tudo fica transparente, isso sai assim, um peso da minha vida, assim, eu sinto que sai até uma nuvem assim do meu rosto. E eu falo, eu digo, sabe? E é isso que é. Nossa, eu imagino como deve ser um grande alívio passar por esse... E eu acompanhei na época que não foi uma coisa, contei hoje, amanhã estava tudo bem, né? Hoje, contando, parece pouco, de dezembro a março, deu nem 3 meses de sofrimento, gente, mas deu bastante sofrimento. Nossa Senhora. E dentro desse processo, não sei como é que eu vou fazer essa pergunta. Casamento é uma coisa difícil, porque você divide todas as esferas com uma pessoa, inclusive a hora de deitar, inclusive as intimidades, é muita entrega, né? Eu passei por casamento, mas eu me casei com um homem. Então eu sei o que é essa nuance ali. O que eu queria saber, assim, como é essa convivência, porque você foi criado, você tinha um irmão, 2 irmãs e sua mãe. Tinham muitas mulheres ao seu redor. Mas elas não dormiam na cama com você, não tinha intimidade, vocês não compravam as coisas juntas, vocês não, né? Era uma comunidade muito mais do que uma dupla. Uhum. E como que você vê isso, embora você tenha dito já que você é homoafetiva e não se apaixonou por meninos, mas você teve relações com meninos? Sim, e teria, talvez. Mas o que você vê, assim, nessa diferença de estar com uma mulher, dessa convivência e ser uma mulher? Nossa, amiga, eu vejo muita, né? Assim, eu acho que, embora eu tenha me relacionado com homens, né, meninos na época, né, porque faz muito tempo isso, não foi esse nível de relacionamento, de convivência. Então, talvez eu também não tenha muitos elementos para fazer essa comparação. Mas a gente convive com casais héteros, tenho até amigos que são, né? Não são tantos, mas eu tenho. E a gente percebe, é muito diferente. Assim, eu acho que no caso do meu relacionamento com a Jaqueline, eu falei pra ela, eu falar dela muito, né? No caso do meu relacionamento com a Jaqueline, acho que tem 2 questões. Assim, primeiro, que ela é minha amiga de infância. E isso é uma coisa, assim, que se eu pudesse dizer para as pessoas, casem com amigos, cara. Porque é uma coisa que é muito boa. Porque a ideia é essa, né? Que se você vai se relacionar com uma pessoa, que vocês sejam primeiro amigos, não é isso? Que se desejem, né? Espera-se que seja assim. Mas não é sempre, né? Que a coisa vai dessa forma. E o fato dela ser minha amiga de infância traz uma característica de amizade, assim, pra relação, sabe? Então, assim, tem muitos momentos que a gente vive que nós somos amigas. Então, por exemplo, assim, né? A gente sai, aí a gente vê alguém assim, a gente
brinca, é uma brincadeira, não é algo que acontece, é um relacionamento fechado, não tem nada. Mas a gente fala, nossa, você viu? Não, você acha que ele... Fernanda, fica, sabe assim... Isso acontece, e não só nisso, assim, nas coisas simples, no dia a dia, sabe assim, das risadas, das lembranças. Isso, então, eu acho que tem também essa característica que não dá pra ignorar. Sim. O fato de sermos amigas, de fato, amigas de infância. E o fato de ser uma mulher, eu acho que traz, assim, mais parceria, por razões óbvias, né? Assim, quando a gente pensa na questão de uma estrutura de poder de gênero, se relacionar com alguém de outro gênero, por si só, por mais que essas pessoas tentem equalizar essa relação, é uma relação de poder, né? É uma relação de poder que extrapola a gente, o nosso cotidiano. E quando você se relaciona com alguém do mesmo gênero, você já começa mais próximo dali do que seria, sabe assim, igual, né? Uhum. Da igualdade, assim. E isso faz toda a diferença. Eu acho que quando você pensa numa rotina, na vida, nessa parte difícil da relação, porque eu acho que tem isso, o relacionamento, ele é uma intenção de estar junto, né? Porque é sempre que você quer estar? Não é sempre. É sempre que aquilo é incrível? Não, tem hora que você fala, por que, Deus? Por que eu fiz isso, né? Por que você fez isso? Mas é a intenção de estar junto. E para isso, precisa as duas pessoas. A gente vai se fazendo aí durante a vida e de tempo em tempo a gente vai vendo se nós estamos aí na mesma sintonia. E você vai se... Eu lembro que eu assisti um vídeo da Rita Van Hurt que ela fala, né? Se relacionar é reenlaçar, é você fazer um laço novamente. Porque a gente vai mudando ao longo da vida. Sim. E aí o relacionamento ele dura até quando? Até quando é possível você se reenlaçar de novo. Porque pode ser que uma pessoa vá para um lado e a outra vá para o outro, e todo mundo é legal, todo mundo é gente boa, mas ficou incompatível, aquilo não funciona. Quando você se relaciona com uma mulher, eu sinto que isso funciona de uma forma mais justa. Não sei se seria essa a melhor palavra, mas foi a que me veio. Sabe? Mais igual. Então, estamos ali, vivemos as mesmas questões. Eu acho que, assim, não é sempre. O que me incomoda profundamente, às vezes, em relações homoafetivas, principalmente de mulheres, assim, é a reprodução da heteronormatividade, sabe? Porque, cara... é a chance que a gente tem de fazer diferente, sabe? É a chance que você tem de ser uma relação menos opressora. E aí, é quase que, eu vejo sendo muito comum, e isso já aconteceu comigo também, é como que para validar a relação, você se aproxima ela ao máximo do que seria uma relação heterossexual, entendeu? Sim. E aí, para isso, você reproduz o quê? Opressão. E... aí é a grande merda da coisa. Mas você conseguindo fazer essa crítica, eu acho que aí é um mundo de possibilidades, entendeu? Assim, de mais respeito, de entender que nós vamos junto, né? E o que eu acho muito importante, e que cada um é um. Ninguém, sabe assim, não é uma pessoa só, somos duas pessoas que precisam ter individualidade, ter suas questões, sua vida, enfim, que decidem viver juntos. Eu acho que por sermos mulheres, isso fica mais fácil. Não é garantia, mas é mais próximo. E quem foram as mulheres que te inspiraram na Nandu que você chega hoje, na mulher que você é hoje? Quem são as mulheres que... É claro que foram muitas, né? Eu sempre pergunto isso para as mulheres, e eu sei que foram diversas, e às vezes até indiretamente uma personagem de uma novela te deu um saculejo ali em alguma coisa, nem é alguém real. Eu sei que foram várias, um mosaico muito enorme. Mas nesse mosaico mais primeiro, assim, que você olha e tem as principais ali, quem são as mulheres que você acha que foram te constituindo, que foram te inspirando, te norteando ali? Amiga, são muitas, né? Você que chegou aí na vida já, na fase adulta da vida, né? São muitas e muitas. Mas assim, ó, eu sempre trago a referência da minha mãe, você sabe disso, eu falo disso em vários momentos. Porque não teria como eu não falar, sabe? Porque assim, ó, hoje, nós que vivemos agora, nesse tempo, estamos aí, ó, no auge da vida, e vivemos esse tempo com as possibilidades que a gente tem de crítica, inclusive de conseguir compreender a estrutura da sociedade, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer é tentar romper com isso. Agora, as que vieram antes, que viviam num contexto muito menos favorável,
fizeram muito, né? Então, assim, quando eu olho para minha mãe e vejo o que ela fez, as coisas que ela deu conta de fazer, o quanto ela lutou para ser quem ela era, que não tinha nada a ver com o que era para mim, né? Que para mim seria, por exemplo, viver isso, dizer e conseguir dizer eu amo outras mulheres, não só isso, mas em evidência isso agora. Para ela ser quem ela é, quem ela queria ser, ela lutou contra tudo e todos, né? E de uma forma que me inspirou, assim. Não foi sempre que eu vi isso, né? Não, Dessa forma, né? não, aquela coisa, né? Enfim. Foi o feminismo, né? O feminismo, ele me trouxe a possibilidade de olhar para minha mãe e perceber que, de fato, ela era alguém que vivia na carne, na pele, a duras penas, aquilo que eu estava lendo, estudando, debatendo com as minhas amigas, entendeu? Que eu não deixava de viver, mas ela estava ali antes de ter isso aí tudo, sabe? Lutando para que nós, né, as filhas dela, Sim. também pudessem viver dessa forma. E sempre minha mãe dizia, né, assim, tem uma frase dela que ela dizia assim para nós: eu quero que vocês sejam felizes. Que profissão que vocês vão ter, se vocês vão ter marido, não vão ter, se vão ter filhos, se não vão ter, se vão morar aqui, se vão morar no outro lugar do mundo, não importa. Vocês têm que lutar para vocês serem felizes, né? Então, de alguma forma, ela me disse que era para eu ser assim, né? Sim. Te deu esse aval. E aí, bom, mas você se tocou disso há pouco tempo, que você fez o resgate da sua memória e falou assim, nossa, minha mãe. Mas quando você estava crescendo, houveram algumas mulheres ali, ou que você leu, ou que você viu, ou que você conversou, enfim. Tem outras pessoas, outras mulheres nesse mosaico? Ah, tem muitas, né? Assim, ó, é curioso, né? Liberdade, uma cidade muito pequena, né? Enfim. Você morou lá até? Até os 17. 16 para 17. E, enfim, mas sempre convivendo lá, né? Sempre voltando o tempo todo, até hoje. Mas uma cidade muito pequena, muito conservadora. Eu falo, na minha época, eu não conhecia ninguém que era sapatão, eu não conhecia nenhum viado, eu não conhecia, não via, né? Você ouvia dizer que podia ser que alguém fosse, mas isso era uma coisa muito distante, e aquela pessoa era muito bizarra, assim, sabe? Sim. Ninguém muito que se aproximava. Mas teve uma pessoa, uma mulher de lá, que eu lembro uma vez, que, olha pra você ver, né? Foi um momento, assim, que ela tava num carnaval, lá em Liberdade, e que ela tava com a namorada dela. E eu vi uma demonstração de afeto. Ela passou a mão no braço da namorada, assim, no meio da rua. Foi só isso, assim, né? Podiam ser amigas, mas todo mundo sabia. E quando eu vi aquilo de alguma forma me inspirou, assim, de que naquele momento eu não conseguia entender isso, mas quando a coisa vem pra mim, de que, não, é isso, né? As pessoas vivem dessa forma. Então, assim, tem desde essa pessoa que foi um encontro, um momento eu nunca troquei uma palavra. Sim. Ela era bem mais velha que eu, né? Se eu tinha na época uns 15, ela devia ter a minha idade hoje, uns 38, sei lá, né? Enfim. E eu nunca troquei uma palavra com ela, né? Tem essa pessoa. Mas tem uma questão assim também, que eu acho que é importante dizer, das minhas amigas de infância. Porque, assim, ó, viemos do mesmo grupo, né? Eu, Jaqueline, e temos outras mulheres, né? E eu acho que a gente foi se auto-inspirando ao longo da vida, muito nessa busca de cada uma conseguir ser aquilo que desejava ser. Né? Tanto que, assim, foi uma ruptura, né? A gente brincava, que a gente falava assim, gente, eles colocaram alguma coisa na água de Liberdade, que nasceu esse povo aqui. Essa leva aqui. Mas assim, isso eu acho que é fundamental. Por quê? Porque você pega uma fase de adolescência, porque aí tem, se eu puder dizer assim, quem eu li, quem foi referência pra mim do ponto de vista intelectual, quem foi uma referência... Existe, mas aquele momento ali que você está vivendo da adolescência, ele é fundamental, entendeu? E você, aonde é que você acha teus pares? Ali naquele grupo, né? E quando você tem um grupo que consegue também te inspirar, e aí isso foram várias coisas, né? Então, assim, tem desde a gente que falou, não, é isso aí mesmo, né? Porque tanto eu quanto a Jaqueline tivemos relações antes de ficarmos juntas ali na adolescência, né? Enfim, mas... como outras coisas, como alguém que decide, eu tive uma amiga que decidiu e falou assim, não, eu vou morar fora. E aí, aquilo ali, pra realidade, era,
Não, eu vou, porque eu vou fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos e é isso. E todo mundo dizia, cara, não vai, né? Isso não. Vai sair desse núcleo protegidinho aqui, por favor. E sem condição de muitas maneiras, inclusive financeira, sem um apoio, porque assim, para que isso tenha um lugar, isso tem que ter uma importância ali para a família, para a comunidade, enfim. E não era essa a realidade, e ela foi indo, tijolinho por tijolinho, e foi, fez, e aconteceu. Essa e outras, assim, sabe? Enfim, então eu acho que tem essas inspirações, eu acho que trazê-las hoje é importante, porque naquele momento foram essenciais, assim, para mim. E é interessante isso que você falou também da sua mãe, do ressignificar das pessoas que passaram. Né? Porque às vezes aquela mulher, naquele momento que você estava vivendo, ou parecia indiferente, ou às vezes foi até desagradável por um ou outro motivo, mas depois, quando passa o tempo, e o tempo faz muitas coisas, ressignifica muitas coisas em muitos lugares, né? Você olha para trás e fala assim, cara, isso hoje aqui, ó, é graças a essa pessoa. Eu vi ali e falei, uai, se ela pode, então deve que eu posso também. E isso foi te dando, né, os direitos, porque é isso, a gente é um ser social. Sim. E a gente de fato se constitui na relação com o outro. E por mais que a gente, né, eu conversei, por exemplo, não vou falar, porque é segredo. É segredo. Eu conversei, por exemplo, com outras mulheres que para bancarem uma diferença sofrem. Então, assim, não é fácil nenhum dos dois. Nem você se manter dentro da bolha, da estética, do comportamento, de tudo que se espera de uma mulher, do que é ser uma mulher. Ué, isso é jeito de mulher sentar? Isso é roupa de mulher? Mulher fala assim? Né? Em todos esses conceitos, entre isso e entre que bolha de fato eu quero furar. Até onde eu quero só negar o que estão me impondo por pura rebeldia, ou até onde de fato eu estou buscando quem eu sou, buscando a minha essência, me buscando. No meio disso tudo que eu aprendi, que me ensinaram, que eu vi, que eu convivi, clareando isso tudo para poder encontrar de fato quem eu sou. E é claro que quando eu falo isso, encontrar de fato quem eu sou, eu não estou falando de encontrar de fato, tá, gente? Porque a busca é que é o importante. Porque não vai ter aquela hora da cebola que você descasca as cascas e fala, chegou, eita, era você. A vida é essa busca. A vida é a busca, não é a chegada, né? Porque a chegada, no fim, a gente sabe qual que é. Então não é por aí, para aí que a gente está indo, não é por isso que a gente está lutando, né? É pela busca em si. E quando eu pergunto isso, né, a mulher que a gente dá conta de ser hoje com tudo que o nosso tempo histórico nos permite, nos possibilita. Você estava falando da sua mãe, e eu fui pensando, a sua mãe foi essa mãe há 30, 40 anos atrás. Mas ela foi criada bem antes disso. Então, assim, sabe? É tão outros tempos, gente, de diversas formas, inclusive formas jurídicas. Muitas coisas que têm mudado recentemente, a gente conversou sobre isso também, sobre a mulher ter o direito de colocar um DIU no seu próprio corpo sem precisar da autorização do marido. Um amigo meu que é advogado me explicou isso, que caiu a legítima defesa da honra quando um homem matava uma mulher, uma namorada. Caiu isso recentemente, mas ele falou assim, mas já tinha caído em desuso há muitos anos, Marilene. Os advogados não usavam, mas ainda estava lá na lei. O que aconteceu foi sair da lei, mas não teve feminicídio onde o homem se valia disso que estava na lei, mas do que isso queria dizer sim. Né? Porque quando você fala, por exemplo, dá um exemplo do goleiro Bruno, que ele matou a mulher, aí você pergunta, quando você abre o questionamento, mas a mulher que ele matou, o que ela tá fazendo? Ela queria só dar o golpe da barriga, ela queria o dinheiro. Então você vai encontrando formas de justificar aquela morte que, no fim, tem a ver com isso, com a legítima defesa da honra dele. Então, como se isso desse para ele um aval desse direito de fazer isso. E aí hoje, quando a gente vê hoje, e isso, todas as mulheres eram tão dentro desse contexto, que muitas vezes quando a gente sofria algo e contava para a mãe, o que a gente recebia de volta era, mas também você não sabe comportar.
Olha as roupas que você tá vestindo. Mas olha onde você tava andando. Olha a hora. Então, a gente não tinha esse acolhimento da mãe. A gente tinha mais um dedo hasteado pra nossa cara, pra nossa culpa. Então, isso hoje a gente vem percebendo algumas mudanças. Quando a gente trabalha, é claro que eu sei que tem muitas e muitas realidades, mas a minha filha, por exemplo, que é a pessoa que eu vou ter mais acesso ali direto, passou por isso, que é aquele sinal da criança, o sinalzinho, que tem os lugares vermelhos, os lugares laranjas e os lugares verdes. No corpinho da criança tem esse semáforo, né? Então, ó, tem o verde que tá tudo bem, normal, a pessoa fazer, tchá, tchá, tchá. Você pode não gostar, não querer também, mas né, pegou aqui na sua mão, não. Aí os lugares que já vão ficando meio estranho, os lugares onde vão gerando algum tipo de desconforto e os lugares que de fato são proibidos tocar. E aí eu tava conversando com uma criança muito próxima, 10 anos, muito próxima. E aí conversando sobre isso. Ah, você já viu isso e tal? Não pode mesmo, nem de brincadeira, nem de nada. E se fizer, tem que contar. E ela falou assim, mas nem se for da família? Quando ela pergunta isso, e eu respondo que sim, pode ser seu pai, seu irmão, qualquer um, não pode, não tem esse direito, nem o médico sua mãe tá junto, como é que é, um exame, faz parte? Então você vê que ali ela já pensou, uai, será que aquele carinho, aquela foi normal? Então você vai abrindo também o espaço para que ela sinta vontade de falar o que doeu e ter um acolhimento. E se sentir, primeiro, sentir que aquilo está errado, porque, nossa, quantas meninas, né, passaram por isso, principalmente com parente, carinhos estranhos, que elas não sabiam significar, não sabiam exatamente até que ponto aquilo era errado ou não. E todo esse conflito ali, e aí lá pelas tantas da vida ela descobre, era errado. Era errado. Não estava certo aquilo que estava acontecendo, né? Então você sofre aquela dúvida, aquele momento de dúvida, e esse momento volta, aquela ferida se arranca, né? A casca sangra tudo novamente. Então poder deixar isso mais claro. As mães, às vezes não a mãe, mas outra mulher, a sua tia, a professora da escola, a vizinha da frente, que você fala, tia, tô passando por essa situação. A gente tá melhorando no acolhimento policial em relação a isso. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Mas a gente tá atravessando esses momentos, porque eu já ouvi nessa encarnação, não foi na outra. Foi nessa encarnação. O pai falar isso, falou assim, uai, mas não é justo que se é minha filha, que se alguém vai fazer isso com ela, que eu faça primeiro? Afinal de contas, ela é minha filha. Como se isso fosse, a princípio eu imagino que uma coisa aprendida, ouviu isso era o normal, e aí ele naturalizou aquilo para justificar a ação dele. Né? Então, assim, aí você fala assim, não é não. E aí essa pessoa conseguir repensar e ver que errou, às vezes nem vê que errou, mas a justiça diz que errou, sim, às vezes é só o que basta mesmo, porque às vezes não dá para conversar, dialogar e instruir aquela pessoa, não. Às vezes é só o caso de falar assim, chama a polícia, né? Então, eu acho que essas coisas também são muito importantes para a gente conseguir retomar a nossa sexualidade de uma maneira saudável. Quando você diz que a gente reproduz até no casal lésbico, reproduz a opressão dos casais hétero, eu acho que isso também passa por esses lugares. Também acho. Então, eu assim, embora não seja a rainha da positividade, da esperança, mas em algumas coisas eu consigo observar no meu tempo histórico de vida, da minha infância e adolescência para infância e adolescência da minha filha, e falar, cara, nosso caminho assim, não, tem muito chão, tem. Não tô aqui para falar que, não, tá uma belezura de uma maravilha. Não tô dizendo isso. Mas a gente caminhou. Não, amiga, a gente caminhou muito e eu acho que, assim, quando você traz isso é exatamente quando a gente torna a questão da sexualidade um tabu. Não por acaso, né? Por interesses que a gente sabe, de dominação mesmo, de como é que a coisa vai funcionar. Quando isso se torna um tabu, a gente
desmembra isso em várias violências. Desde aquela de uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da heteronormatividade, como é que isso vai, né, reverberar nela a violência desse tabu da sexualidade, quanto a gente propicia situações de violência sexual, naturaliza essas situações. Então a gente tem assim um leque de possibilidades muito ruins quando a gente torna esse assunto, esse tema da sexualidade um tabu. E a percepção da melhoria, do avanço, eu tenho claro, concordo que é muito chão e tenho muita pouca paciência para quem diz eu sou de outro tempo, que não somos, estamos vivos, somos desse tempo. Né? Uma das falas que eu tive na questão do meu pai, eu falei, gente, mas peraí, meu pai conta uma história de que a primeira vez que ele atendeu um telefone, aos 12 anos de idade, que tinha que a telefonista ligar, ele fez xixi na roupa de nervoso. E hoje ele faz transações bancárias pelo celular. Ele fala pelo WhatsApp. Então, quer dizer, ele acompanhou a evolução, ele está neste tempo presente. Uhum. Quer dizer, então, não pode ser necessário só nessa esfera, não pode ser só porque convém ao que convém. Precisa ser em tudo, né? Então, assim, eu acho que eu tenho pouca paciência para isso nesse sentido, eu acho que estamos aí, vamos rever, e concordo que há essa evolução. Por exemplo, estamos eu e Jaqueline, somos casadas, todos sabem, ok. Ah, não existe nenhum tipo de preconceito? Claro que existe. Eu finjo que eu não vejo, a pessoa finge que não faz, dá tudo certo, porque eu também não vou entrar nesse mérito, entendeu? Sem tempo, irmã. Sem tempo, mesmo assim, mas ele existe, não tenho dúvida. Sabe? Mas eu não consigo dizer e a pessoa tá calada. Na minha frente, com certeza. Longe, talvez não, mas não me importa. Ela não disse. Porque estamos caminhando. Entendeu? Estamos avançando. Ela não se sentir no direito de me atacar, sim, digo isso pessoalmente, não pela internet, que sabemos que mundos diferentes, né? Mas ela saber que ela não tem o direito de me atacar diretamente já é uma evolução. Sim. Que não aconteceria há 30 anos atrás. Dificilmente aconteceria há 30 anos atrás. Então, assim, estamos muito longe ainda do que desejamos? Estamos. Mas estamos seguindo. E uma coisa que eu acho que a internet trouxe positiva, porque, claro, tem vários lados esse instrumento, né, da internet, mas quando você estava falando do seu pai, e aí você falou assim, aí meu pai foi lá ver vídeos. Eu lembrei, sabe um canal que chama Põe na Roda? Ah, claro, nossa. E o canal das Bi. Sou dessa época, formada pelo canal das Bi. Exatamente. Aí o Põe na Roda teve uma vez que foi Dia dos Pais. E aí os pais dos caras que faziam um canal deram depoimentos. Eu vi. Emocionante. E aí depois, algum tempo depois, eles pegaram depoimentos de outros pais que ao assistir o depoimento dos pais deles, falou assim, nossa, aquilo ali mudou minha relação, minha maneira de ver isso, mudou minha relação com meu filho, com minha filha. Enfim, então assim... Por quê? Eu fico imaginando isso, né? Quando eu era menina, a gente morava numa Coab, o que já é muita coisa, porque eram muitas famílias juntas ali. Mas tinha uma pessoa que ela era muito diferente. O fato de não ter outra pessoa para conversar sobre isso, que entendesse um pouco aquilo, prejudicou muito o filho dessa pessoa. Porque ela não conseguia entender, ela era muito diferente de todas as mães e sabe, como que eu organizo essa diferença toda tão ímpar, tão singular? E aí eu penso que hoje, se fosse hoje, todas as tribos cabem ali, então assim, para o mal e para o bem, obviamente, mas tem essa referência, nossa, essa pessoa também me entende, essa pessoa também passa por isso, e aí como é que faz? Como é que você fez? E a gente vai crescendo nisso, né? Na experiência do outro, na relação que o outro teve com isso, e às vezes como que isso até alivia dentro da gente, porque quando a gente não entende, né, Nandu, quando a gente está falando com alguma coisa que não está no nominável, que a gente ainda não conseguiu pôr na caixinha, decodificar e tal, a gente tende a temer. É do humano isso, né? A gente tende a ignorar. Dizem, né, que quando as caravelas chegaram aqui, as caravelas portuguesas chegaram aqui, os povos originários não conseguiam enxergar ela no horizonte porque eles não tinham referência do que se tratava aquilo. Então, olha pra você ver, a novidade pra gente ela é tão assustadora que o nosso cérebro às vezes prefere ignorar.
Porque eu não sei classificar, eu não sei significar aquilo, não tô nem vendo, mano. Quero nem lidar com isso, né? Então, a internet possibilita isso, assim. Quando a gente vai falar, por exemplo, do movimento trans, né? Das pessoas trans e de toda essa luta agora que deve ser, nossa, uma barra enorme. Mas quando você tem a internet para fazer umas buscas, você vai conseguindo se entender a partir também da experiência do outro. E as pessoas que convivem com essa pessoa também conseguem buscar essa referência, que é o que você está falando. Seu pai ligou lá no telefone a lenha, mas hoje é capaz de, com a digital dele no celular, fazer transações bancárias. Então é a mesma coisa. O que a gente busca na internet para melhorar a nossa relação com a gente mesmo e com as pessoas ao nosso entorno, né? Eu acho que isso também é uma das mudanças positivas que a gente tem aí na contemporaneidade. Concordo plenamente. Concordo. Meu amor, então assim, olha, pra gente finalizar o nosso papo, que a Flavinha já sinalizou pra gente ali, ó, 10, 9, 8. Eu queria saber se você tem alguma prospecção, assim, da mulher que você ainda quer ser, o que você tá trabalhando em você e construindo em você, pensando nessa mulher. Amiga, isso é um assunto que eu estive pensando sobre ele, assim, na última semana, né, por coincidência, de que é um pouco difícil pra mim isso, porque na verdade eu sou não exatamente, mas sou totalmente diferente do que eu me imaginei adolescente. É tão curioso isso, né? Assim, eu vejo às vezes as pessoas falando assim: ah, aquela menina de 15 anos se orgulharia de você. Eu falei, cara, ela não se orgulharia de mim, mas eu entendo ela. Porque ela não conseguia conceber, assim, né? Isso eu digo porque eu imaginava uma vida muito diferente, um lugar no mundo muito diferente pra mim, assim, ó. Quando que eu imaginei que eu fosse casar, isso não passava pela minha cabeça. Ter uma casa, sabe? Ser servidora pública, sabe? Trabalhar no Estado, e, sabe? Almejando um lugar mais conservador ainda, né? Enfim, eu achava outras coisas. Eu achei que eu ia trabalhar nos movimentos sociais, eu achei que eu ia ser uma bicho grila aí, solta, sabe? No mundo, era outra... Uma tilelê cirandeira. Ou era outro rolê. Mas não me arrependo. Hoje, assim, as coisas foram mudando. Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar que mulher é essa que eu quero me tornar, porque eu tenho certeza pela minha história que pelo caminho essa referência minha vai mudar, sabe? Assim, de que o que eu vejo hoje é limitado para o que eu vou ver daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos. Eu acho que tem, assim, algumas coisas que são parâmetros, assim, que não mudam, né, e que precisam, que são referência, né, do que eu desejo, assim. Eu acho que eu desejo e penso que eu devo continuar sendo uma mulher que luta por um mundo diferente, assim, eu não quero me adaptar a esse mundo integralmente, né, então, assim, eu quero ter esse incômodo, né, então eu imagino uma mulher mais incomodada e com mais ferramentas de pequenas transformações, sabe? Eu sinto que sendo mulher, com a história que eu tenho, com as possibilidades e até com essa rede de apoio que passa pelas amigas e pela família e por tudo, eu tenho alguns deveres, assim, sabe? Eu acho que eu pretendo, quanto mais eu avançar ao longo da vida, eu tenha mais possibilidade de provocar essa transformação, sabe? De conseguir acolher outras mulheres. Tem ficado cada vez mais claro pra mim, e talvez possa parecer suspeito, né, por eu ser uma mulher lésbica, sapatão, sou sapatão, de que o encontro com outras mulheres é o que torna a vida da gente possível. E esse encontro em muitas esferas. No meu caso, ele passa também pelo afetivo sexual, mas existem outras esferas que nos possibilitam. Então, o que eu imagino lá na frente é que eu consiga ter um laço mais fortalecido com as mulheres que estiverem caminhando comigo até lá, sabe? E que eu consiga agregar. Eu sou muito feliz por essas conquistas. Eu olho para as mulheres que eu tenho na minha vida e eu acho que isso é um mérito grande. E você é uma delas, você sabe disso. Tô falando, não é só porque nós estamos gravando aqui. Já te falei isso outras vezes, assim, sabe? De que a possibilidade de poder compartilhar a minha vida com você me traz não só alegria, mas também é como se fosse um mérito meu, de sentido assim, cara... Se nós estamos juntas, eu lembro uma vez que você falou assim, se você é minha amiga, eu tô fazendo alguma coisa certa. Exatamente. E eu sinto isso, cara, se você é minha amiga
nós, mulheres, alguma coisa tá certo. Então, é isso que eu imagino. Para essa mulher lá, não é uma coisa grandiosa, não, é que eu consiga ter laços com outras mulheres e que a gente consiga provocar essas pequenas transformações, que é o que eu acredito hoje. Aquela menina de 15 anos achava que o mundo ia virar numa grande revolução, talvez armada, numa grande revolução, e eu hoje eu não consigo mais acreditar nisso, sabe? Assim, eu acredito nessa possibilidade da gente aqui junto desses laços, sobretudo de mulheres com outras mulheres, para essa transformação. É isso, não sei se eu consegui responder exatamente, mas é o que quando eu olho lá pra frente, é o que eu vejo. Por isso que quando eu olho pra trás, a Riane Leão, ela postou uns poemas dela que eu amo, né, maravilhosa, e ela tava dizendo exatamente isso, assim, de olhar pra aquela menina de 10 anos atrás, não era menina 10 anos atrás, há 25 anos atrás, talvez, de olhar pra ela e acolher, que é isso, assim, eu não sou quem você imaginou que eu seria, né? Mas tá Sim. tudo bem aqui, nós estamos caminhando, estamos seguindo. Eu acho assim, você respondeu tão bem que você ressignificou o meu projeto de Mulher para o Futuro. Eu fiz as mesmas perguntas, basicamente as mesmas perguntas, os mesmos direcionamentos aqui para as mulheres que conversaram comigo aqui no mês de março e que ainda vão conversar semana que vem, ainda tem mais um. E aí, de alguma forma, eu também, quando eu fiz as perguntas, eu também fui respondendo, né? E eu acho que isso que você falou é muito forte. É isso, é firmar esses laços. Os laços mesmo, porque nessas lutas a gente sabe o quanto a gente se sente só, o tanto que é difícil, o tanto que é pesado, e o tanto que trançar o cabelo da outra, tomar uma cerveja com a outra, né? Falar uma besteira qualquer, dar uma gargalhada, o quanto que isso alivia a pressão e dá força para continuar. Então, assim, nossa, eu tenho só gratidão, né? Você falou a frase que eu ia encerrar, que é isso. Se a Nandu é minha amiga, gente, eu devo ser uma boa pessoa. Eu também. Devo ser legal. Então, eu quero agradecer demais toda a sua parceria, toda a sua boa vontade comigo, toda assim, ó, bora. Na hora, Nandu, é à disposição. É nóis. Tudo aqui. Nossa, é muita gratidão mesmo que eu tenho por você. E eu por você. E por estar aqui hoje. Maravilhoso. É muita história. Fiquei tão nervosa falar de mim, mas falar de mim com você foi mais fácil. Foi, aí tá vendo? Passou, acabou, nem Se ficou doeu. um pouco confuso, desculpem aí. Jamais, ficou perfeito, né, gente? Fala aí, põe aí nos comentários. Perfeito. Agradeço de novo a Flávia, minha turma. Maravilhosa. Linda com a gente. Ana também, muito obrigada. Essas mulheres que estão aí juntas na equipe, fazendo essa coisa linda que a gente está fazendo aqui no nosso podcast. Nagora. YouTube, Spotify também. Nossa, Nós é chique, bem. Nós está indo até para a Amazon, tá? Então aqui se liga que não é brinquedo, não. Alexa, se segura. Então é isso, gente. Nosso terceiro bate-papo semana que vem é a última mulher foda. Não, a última mulher foda que a gente vai começar, não. A última mulher foda de março, desse março de 2024 que iremos conversar. E em abril, esperem, aguardem e verão o que tá na nossa programação. Beijo, até semana que vem.